Eu tô um pouco triste e confuso com o futuro do falar de música online, porque o site Pitchfork aparentemente vai deixar de existir como conhecemos. Pois é, para muitos nerds musicais e pessoas que gostam do tema no geral, essa marca gera muito amor e ódio, mas é inegável a sua relevância. Pois é, fundada em 1996, nos primórdios da internet por um balconista de loja de discos, Ryan Schreiber, como um blog independente musical, o veículo se transformou ao longo do tempo em função de suas análises incisivas, sarcásticas e muito bem escritas, primeiramente focadas no indie rock para depois aumentar o seu escopo, na voz mais confiável quando o assunto é música para os leitores de sites, tendo tanto o poder de aclamar obras quanto dizimá-las, tendo como base a sua polêmica métrica decimal que muitos de vocês provavelmente já se irritaram, mas que também impulsionou inúmeros artistas obscuros a ter um difícil reconhecimento. Em 2015, com 19 anos de vida, já tendo aberto as suas portas para o rap, não tão ainda focada no pop ou em álbuns que não fossem em inglês, o Ryan resolveu vender a companhia para Condé Nast, conglomerado de mídia americano que tem embaixo de seu guarda-chuva marcas como Glamour, GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue e Wired. Deixando uma pulga atrás da orelha na indústria jornalística e musical da época, principalmente a independente, porque é controverso falar isso, mas ela fazia um papel social que ajudava quem mais precisava. E, convenhamos, qualquer conglomerado de mídia, seja brasileiro ou gringo, não tá nem aí pra essa ajuda. O que importa são os cliques nos sites e fazer propaganda. Mas por incrível que pareça, a partir daquele ano a cobertura do site melhorou em diversos aspectos. Não só por não ter se tornado um site generalista com uma seçãozinha musical, mas também porque quebrou um paradigma masculino das suas primeiras 2 décadas, diversificando o seu staff. Várias mulheres e pessoas não binárias começaram a trabalhar lá, eles começaram a abraçar gêneros do mundo inteiro, tanto que em 2017 o MC Bin Laden, que era só um meme no Brasil na época, recebeu um 7.7 pelo seu EP Grau, além de fazer jornalismo investigativo apontando contradições independentemente de quem fosse o foco. Por exemplo, nessa icônica reportagem que aponta assédio sexual do líder do Arcade Fire, Win Butler. Banda essa que tem total ligação com o aumento de relevância do site quando esse postou a review para o Funeral, álbum de estreia deles. A bem da verdade, existe uma grande corrente, principalmente a formada pelas pessoas que curtem mais indie rock, que acredita piamente que a partir do momento que a Condé Nast comprou a Pitchfork e essa passou a cobrir um maior número de gêneros, começou a abrir as portas para o pop, uma música mais global, essa perdeu a relevância que outrora tinha. Então quando postava uma nova review, se era positiva não aclamava tanto e se era negativa não dizimava e até mesmo acabava com a carreira de diversos artistas que ocorreram nos primeiros 19 anos de sua existência. Mas infelizmente no último dia 17 de janeiro de 2024 saíram inúmeras reportagens de que a Condé Nast está tirando a soberania da marca Pitchfork e colocando ela embaixo da GQ. E embora na própria cobertura que a ABC News está fazendo sobre esse caso, eles tenham entrevistado os representantes da Condé Nast e eles tenham dito que a marca não vai mudar em nada, tanto para o cliente quanto para os usuários, eles informaram que toda a estrutura de reporte interno será alterada. Sem falar na equipe, porque dos 20 que eram carteira assinada, 8 foram demitidos e outros 10 que trabalhavam como freelancer também não terão mais os serviços prestados. O sentimento que fica é da pura tristeza. Tudo isso é horripilante, é péssimo. Primeiro que são 1000 passos para trás quando você tira a autonomia de um site 100% voltado para tudo que envolve música e bastante inclusivo hoje e o coloca embaixo da GQ, velho. Porque a mensagem que a Condé Nast passa é que não só a música é um interesse masculino, como é uma atividade de lazer e entretenimento. E não é, pô! Se alguém falar que é, você vai dizer que não. 66% do público onde eu tenho minha maior comunidade, que é no TikTok, é masculino, mas 34% são compostos por mulheres e não binários. E seja o staff completo da Pitchfork ou eu, na minha total irrelevância, de eles foram uma das pessoas que eu me inspiro, sempre tentamos dar mesmo respeito e atenção para diferentes tipos de público e de nicho. Eu fico com receio de como eles vão ter toda essa liberdade e independência artística ao lado de editorias que valorizam falar sobre aspiradores de pó em e-commerce. 2023 proporcionou 2 exemplos muito bons vindos da Pitchfork para vocês entenderem meu receio aqui, que são os álbuns do DJ K e do DJ Ramon Sucesso aparecendo lá e tomando notas positivas, graças à liberdade e à cabeça que a Nadine Smith tinha lá. Vocês sabem quem é ela? Uma mulher trans colunista de inúmeros jornais pica. Será que existirá toda essa inclusão e abrangência na nova estrutura? Segundo que a Pitchfork não tá grandona, dado toda a sua participação crucial na música do século XXI, passa uma mensagem
muito ruim de que jornalismo e cobertura musical não é algo viável. Escrita musical verdadeiramente inteligente, engajada e apaixonada por fãs de música para fãs de música seria uma bobagem. E eu discordo profundamente disso. Uma mídia musical robusta expande o trabalho a diferentes públicos, mitifica, cria histórias extremamente duradouras que nenhum marketing consegue. Principalmente a mídia escrita clássica. De onde você acha que eu tiro 95% das coisas que eu falo aqui? Eu estudo através de reportagens, textos, páginas de site, de todos, Pitchfork e outros 100 mil. Muitos de vocês devem estar falando, pô, Cláudio, o que você está falando aí? Você está passando mais de 5 minutos falando sobre um site que eu desprezo. Eu não concordo com nada que Pitchfork, NMEs, Consequence of Sound, nada disso fala. Mas aí é que tá, discordar é uma delícia. Pontos de vistas diferentes estimulam, fora a história, a enciclopédia que eles têm e passam adiante. Eles são cruciais, toda a indústria depende totalmente deles. Tenho certeza que o seu criador de conteúdo musical, não de entretenimento, musical favorito, valoriza demais também todos esses veículos. Mas assim como eu cometo falhas, eles também não são perfeitos, e principalmente a Pitchfork, que ao longo de sua existência sim passou uma imagem arrogante, apresenta muitas análises ao longo de sua história de caráter duvidoso, mas como eu apontei em diferentes temas aí, tava melhorando. E todos esses acontecimentos aí criam uma energia que no longo prazo, análise musical e tudo mais vai deixar de ser minimamente relevante, porque todo mundo pode escrever no Rate Your Music ou no Album of the Year o que pensa, todo mundo pode gostar ou não de uma música vendo um clipe de mínimos 15 segundos ou se aparece num filme. Pra que vai ler sobre? Pra que vai ver um veículo de tamanha relevância e com quase 3 décadas de existência fazer uma análise minuciosa com um inglês de nível bastante elevado? No Brasil, a minha posição já é bastante complicada, porque historicamente os nomes, principalmente do mainstream, não aceitam de jeito nenhum receber uma crítica construtiva negativa, principalmente os que estão aí atualmente. E a indústria musical das massas meio que funciona como uma assessoria de imprensa deles. Não só como leitor eu fico triste com tudo isso, mas é porque essa entidade aqui foi uma das que me inspiraram a criar isso aqui. E se você chegou até aqui nesse vídeo, que é bem doído pra eu fazer, porque eu me importo demais com essa perda da autonomia da Pitchfork, significa que você se importa com o que eu falo sobre música. E embora eu tenha consciência de que eu sou um ninguém no grande esquema das coisas, eu fico muito honrado de tudo. É um orgulho. É um orgulho que você acha relevante e se importa. Jamais imaginei que eu teria plataforma ou público que se interessaria por arte e gostaria de me ouvir falando sobre o que eu gosto, sobre artistas que numa mídia tradicional não teriam o mesmo espaço. E eu tenho ciência de que se eu tivesse recurso e staff à minha disposição, eu poderia bem mais. Eu faço o que eu consigo na medida do possível. O excelente é que a gente tem bastante, por incrível que pareça, no Brasil, mas óbvio, no mundo inteiro, outros excelentes e que eu admiro muito criadores de conteúdo musical. Mas adoraria saber o que vocês pensam sobre esses últimos acontecimentos. Existe algum envolvimento pessoal de vocês com essa publicação aqui? Vocês estão mais felizes ou tristes com as últimas notícias? Não esqueçam de comentar. E por hoje é só sobre o assunto, pessoal. Era tudo que queria falar de essencial. Comenta aqui o que você achou sobre isso. Qualquer contribuição por Pix seria um brilho. Muito obrigado por assistirem. Primeiramente a partida, não se esqueçam da curtida. E não custa nada se inscreverem. O sino da lembrança se bate com pujança. Para mais vídeos como esse que vós vedes, @clavedofá em todas as redes.